Olá, meu nome é Jean Victor, aluno de Biomedicina, e hoje eu vou apresentar o projeto intitulado Detecção de GG4 específica para antígeno de vermes adultos e ovos de Schistosoma mansoni para o diagnóstico imunológico em área de baixa endemicidade. Para começar, a schistosomose, causada pelo Schistosoma mansoni, é uma parasitose negligenciada relacionada mais com áreas de pobrezas, sobretudo aquelas de zonas tropicais, configurando um grave problema de saúde pública. Vários fatores já foram relacionados com a susceptibilidade da infecção, como, por exemplo, a genética do indivíduo, resposta imune, alguns fatores comportamentais e até mesmo a localização. Estima-se cerca de 700 milhões de pessoas estão em risco de infecção no mundo, porém, já existem diversas formas de diagnóstico, desde abordagens mais simples, como, por exemplo, a análise microscópica com o CAT-CAT, até abordagens mais elaboradas, com a utilização da PCR e do ELISA. Falando um pouco do GG4, ela já foi muito relacionada com a schistosomose e já foi demonstrada uma maior reatividade anti-swap com a infecção ativa por esse parasita. Além disso, alguns estudos já demonstraram uma relação maior da IgG4 com os indivíduos reinfectados. O objetivo do nosso estudo foi propor o desenvolvimento de um método de detecção de IgG4 anti-swap em pacientes infectados com Schistosoma mansoni residentes em área endêmica de Pernambuco, uma vez que a utilização desse biomarcador imunológico vai auxiliar diretamente no diagnóstico dos casos de schistosomose, além de ajudar muito os levantamentos epidemiológicos e torná-los mais fidedignos. O objetivo sustentável de desenvolvimento sustentável do nosso trabalho foi saúde e bem-estar. Falando um pouco da metodologia, foi realizado primeiramente um corte transversal para o desenvolvimento e validação do método ELISA. Posteriormente, foi realizada a infecção dos camundongos para obter os vermes adultos de Schistosoma mansoni, e os antígenos eles foram obtidos através da sonificação dos vermes machos para a produção do swap. Após isso, foi realizada a padronização do ELISA indireto e a realização do método, que passou por diversas etapas, desde a sensibilização com o swap, o bloqueio que foi realizado com PBS leite, a adição do soro dos pacientes, da streptofidina peroxidase, e a revelação ela foi feita com OPD. E entre esses processos foram realizadas algumas lavagens e incubação da placa. Posteriormente, as placas foram lidas em leitor de ELISA com dois comprimentos de ondas diferentes, 450 nanômetros e 492 nanômetros para o cálculo de densidade óptica. Falando um pouco dos resultados. A figura 1 ela demonstra a comparação dos níveis de IgG4 entre os indivíduos infectados pelo Schistosoma mansoni, detectados através do CAT-CAT, e dos não infectados. A figura 1A ela demonstra a leitura realizada no filtro de 450 nanômetros, onde não obteve nenhuma diferença estatisticamente significativa entre o grupo dos infectados e o grupo dos não infectados. No entanto, na leitura realizada no filtro de 492, foi possível distinguir os indivíduos infectados pelo Schistosoma mansoni e os não infectados, apresentando diferença estatisticamente significativa. A tabela 1 ela mostra os resultados do teste Q-quadrado com o teste exato de Fischer, e ela foi realizada nas duas leituras para verificar uma associação dos níveis de IgG4 nos indivíduos infectados pelo Schistosoma mansoni e não infectados. Além disso, foi realizada a avaliação de alguns parâmetros, como o odds ratio, a sensibilidade e a especificidade, assim como o valor de P. Falando um pouco da sensibilidade e especificidade, é possível perceber que não houve uma diferença muito grande nas duas leituras. No entanto, lembrando da figura anterior, o teste Mann-Whitney, que é apresentado naquela figura, demonstrou que só a leitura de 492 conseguiu distinguir os indivíduos. Diante disso, é visto que métodos diagnósticos mais assertivos precisam ser elaborados, e o ELISA ele aparece como uma ótima opção para sanar esse problema, visto que ele consegue ser usado para estudos populacionais, diagnósticos de baixa carga parasitária, diferenciação de fase aguda e crônica e formas ectópicas da doença. Então, nesse estudo, foi possível distinguir indivíduos infectados pelo Schistosoma mansoni e não infectados somente na leitura de 492 nanômetros, uma vez que obtiveram densidade ópticas diferentes. Então, como conclusões, foi possível obter um teste de ELISA para o GG4 anti-swap utilizando uma diluição de 1 para 5.000, obteve-se um teste ELISA para GG4 anti-swap com sensibilidade de 57,58% e especificidade de 79,33% na leitura de 492 nanômetros. E queria deixar também a importância da continuidade de estudos para aprimorar o método para detecção de anticorpos. Queria agradecer à Universidade Federal de Pernambuco e à Propesc, assim como o CNPq e o Laboratório de Referência Schistosomose, por permitir a elaboração e conclusão desse projeto. Obrigado.